Bom dia, pessoal do 247. Eu sou Daphne Aston. Hoje eu estou aqui com um convidado. A gente vai falar do filme Bacurau, que é um filme que está fazendo grande sucesso. Estou aqui com Pedro Simonar. Bom dia, Pedro. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Daphne. Bacurau foi um filme, né, que ganhou o prêmio do júri no Festival Internacional de Cannes, na França, e é um longa de... Opa! E foi o longa do... Sempre cometo esse erro, mas todo mundo comete. O longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, né? Bom, eu trouxe aqui comigo hoje o professor Pedro Simonar, que é professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da UNIT Alagoas. Pedro é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Artes e Cinema pela Universidade de São Paulo. Ele fez doutorado em Ciências Sociais na Universidade do Rio de Janeiro, com ênfase em Antropologia Visual, né? Ou seja, trabalha com cinema como ferramenta para documentar a antropologia. É membro do conselho editorial da editora Universitária Tiradentes e pesquisador do Núcleo de Tecnologias Sociais do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, antropólogo e documentarista, trabalha com cinema documentário. Queria aqui, antes de mais nada, também dar bom dia aos queridos que estão aqui desde o começo, Alexandre Felipe dos Santos, Maria Emília, de Cariaçu, sul de Minas, Isel Pinheiro, lá direto do centro do mundo, Alegrete, do Rio Grande do Sul, Luciana Angélica, Dilma Lúcia, opa, que nome bonito, Dilvana Maria Zabendo Pinto, e Canal Isadora Dias, que diz que está revoltada com esse ministro da Educação, como pode humilhar as pessoas assim, não só o estudante universitário, mas o professor, avisa para ele que alguém avisa para ele que ainda existe professor. Pois é, nós aqui somos professores também, e viemos aqui falar um pouquinho desse filme, né? A Adriana Bonita também está sempre aqui com a gente, Tânia Nadai está dando bom dia ao professor Pedro. Então, Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você falasse um pouquinho, vou deixar você começar e depois eu vou interrompendo o que eu achar mais interessante, porque, assim, eu acho que, de cara, esse filme, ele é um retrato um pouco da sociedade brasileira, do momento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que todo mundo está de acordo com isso, mas eu passo a palavra para você. Bom dia a todos e a todas. É difícil de pegar um ponto para falar do Bacurau, porque tem muita coisa ali, né? Tem muita coisa que está, desde a atualidade, a questão do cinema brasileiro, tem muitas coisas ali. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado em cinema, foi sobre cinema novo, né? E tem um livro publicado chamado A Geração do Cinema Novo. E ali, um dos pontos que é tratado ali justamente no meu livro é a ideia do nacional e popular, que esse filme resgata um pouco, né? Então, o cinema novo dos anos 60 tinha essa visão muito vinda do ISEB e da UNE, né? Do CPC da UNE, de trabalhar os temas populares, né? A cultura popular, como realmente os temas nacionais, em oposição ao cinema americano e imperialismo. Bom, esse filme dá recuperada nisso, né? A gente está trabalhando ali, e tem uma coisa interessante, que ele recupera uma outra coisa bem legal também, que o Glauber Rocha falava nos seus livros, não me lembro se foi na Revolução do Cinema Novo, ou no Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, do Cinema Novo, agora o nome do livro, em que ele fala que o tipo de filme por excelência do cinema brasileiro tinha que ser o nordester, quer dizer, vamos fazendo uma associação aí com o western, né? Bom, e esse filme trabalha um pouco isso, né? Só que, no caso do cinema novo, havia uma esperança com as classes dominantes brasileiras no sentido de um certo nacionalismo. Eu digo classe dominante, não chamo burguesia, porque falar em burguesia no Brasil eu acho que é uma licença poética, né? Você tentar chamar de alguma coisa que não é. A burguesia brasileira não existe, né? Isso aqui são testes de ferro que existem aqui. Então, nesse caso aí, eu concordo com as pessoas que dizem que a narrativa do Bacurau pode ser um cinema de ficção, pode ser um cinema de ficção científica,
pode ser um cinema, um bang-bang, mas, no meu caso, eu acho, particularmente, que o que está mais presente ali é uma recuperação de um certo bang-bang italiano, né? Você tem o herói, que é mais ou menos anti-herói. Na verdade, não tem um herói fixo no filme, né? Mas você tem, por exemplo, como é que chama lá? O Pacote, e tem também o Lunga, que são heróis mais ou menos anti-heróis, né? Uma coisa assim o meio... Pacote, ele começa o filme, ele é o matador, né? Ele é o matador. Exatamente. E ele está querendo sair daquilo, né? Isso. E são mais ou menos como você pega assim, um pouco dos personagens do Sérgio Leone, né? Do Bom, Mal e Feio, aqueles caras que, na verdade, são os heróis, mas são as pessoas que na verdade, seriam um pouco de bandido também. O Lunga, na verdade, seria uma espécie de um corisco moderno, né? O Diabo Louro, o cara que está ali lutando pelo povo. Ele está lutando pela questão da água, que é uma questão que o filme retoma, é bem interessante, né? Se a gente pensar mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, teve um movimento no interior da Bahia de uma população de uma cidade que se revoltou porque uma companhia japonesa tinha cortado a água, tinha colocado uma barreira no rio ou no riacho, sei lá, que servia a cidade. E aí toda a imprensa da imprensa corporativa brasileira disse que foi o MST, que entrou lá para quebrar tudo. Na verdade, foi uma revolta do povo local contra o roubo de água, né? Que o filme trata um pouco, né? A gente vê no filme aquela barreira que impede o canal de levar água para distribuir água. A gente vê o lugar onde fica o Lunga, que é uma espécie também de uma grande barragem, também que está seca, que não tem água nenhuma ali. Então, essa questão do roubo de água e do controle de água numa região seca é muito importante estar presente no filme, apesar de não ser o tema principal, né? Você acha, assim, essa coisa da água muito presente que você falou também, e tem também alguns pontos que me chamaram a atenção. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão do ônibus amarelo com os pneus furados, né? Logo no início do filme tem um ônibus escolar com os pneus furados servindo ali de outra coisa. Uma espécie de horta, né? Isso fica claro também, né? Ele faz uma crítica ali ao desmonte das políticas públicas, né? Você pode comparar aquele canal seco como o canal do Sertão, que agora nós vimos recentemente algumas críticas dizendo que o governo cortou o bombeamento, então a água já não está mais servindo a população que deveria. Quer dizer, tem vários temas que o Bacurau levanta e que são muito interessantes ali, né? Tem também a questão, como se fosse... Uma coisa interessante é que o vídeo ele trata como se fosse um grande videogame real, né? Os caras vêm de fora e aí fica matando as pessoas, e aquelas pessoas que eles matam, eles ganham pontos por isso, né? Como se fosse um reality show da morte, como se fosse uma atualização do videogame, só que em vez do cara estar em casa dando tiro pelo computador, ele se desloca, vai a um lugar fazer uma coisa real, para ter adrenalina. E essa coisa da adrenalina é muito interessante, né? Aquela cena em que... Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler, né? Mas tem uma cena em que há um assassinato e 2 casais se relacionam sexualmente, etc, etc. É difícil falar do filme. É como se, assim, a matança desse o prazer dele. Isso, o prazer ali, de matar, né? A coisa do prazer, né? Tivesse... O que dá prazer é o assassinato. É a adrenalina. É como se fosse... Tem um joguinho de videogame, que eu não me lembro o nome, que tem um cara que rouba carro e sai matando todo mundo, etc. Ele vai ganhando pontos por isso. É como se fosse uma espécie de um videogame, realmente, né? E é interessante uma certa ética entre os assassinos, que ficam surpresos quando os brasileiros matam brasileiros. Mas vocês matam sua própria gente, né? E a ética de deixar, não, eu não mato criança, quer dizer, é uma coisa muito... Não, e isso é uma crítica, né, Pedro? Porque quando ele fala assim, mas vocês matam a sua própria gente, quer dizer assim, brasileiros, vocês se autodestroem, vocês estão matando o seu povo, né? E é muito engraçado, porque é como assim, nós aqui, americanos, estamos aqui e para matar vocês, mas a gente não mata o nosso próprio povo, a gente vai matar vocês, que não são gente, que são sub-humanos, não é isso? Exatamente. E tem uma crítica que ele faz interessante aí também, quando uma das pessoas, um dos americanos, mata uma criança, e aí o outro briga com ele porque ele tem matado criança. Aqui na nossa história recente, né, na nossa história, isso é muito comum, nós aqui matarmos as crianças, né? A chacina da Candelária, agora todo dia tem alguma ação da polícia nas comunidades, e está morrendo gente, bebê, criança na escola, mata tudo. Quer dizer, é como se fosse uma crítica até mesmo do estrangeiro à nossa sociedade, no sentido que a gente não tem limites, né, na matança. E aí fica muito claro também no personagem do prefeito, né?
Ou seja, aquele cara que vende a cidade, aquele cara que... Não posso falar muita coisa para espalhar. Mas aquele cara, o político que controla a água, o político que vai distribuir alimentos vencidos, remédios vencidos na biblioteca, ele pega os livros e joga os livros de qualquer maneira na doação da biblioteca. Quer dizer, você tem tudo isso muito presente ali no filme. Uma das possíveis críticas que se faz, então, também à classe dirigente brasileira, aos políticos brasileiros, né? O nome do político, inclusive, é Tony Júnior, né? Porque a gente pode fazer uma analogia, tanto de que ele seja a questão do patrimonialismo, do nepotismo, né? Ou seja, ele seja filho do Tony, que já era o prefeito, então é como se fosse um feudo dele ali, ou também uma certa crítica a uma classe média brasileira, porque no Brasil o Júnior virou nome, né? Quer dizer, se no exterior é uma espécie de sobrenome, é que no Brasil é nome. Eu me lembro uma vez, conheci uma pessoa que falava o neto dele chamava-se Abraão Júnior. Eu falei, legal, o nome do pai é Abraão. Eu falei, não, o pai não se chama Abraão. Porque Júnior virou nome realmente no Brasil, né? Tem jogadores de futebol que se chamam Júnior. Então, uma certa crítica também a essa classe média brasileira que é aculturada e que não tem menor laço, né? Não tem menor responsabilidade com o Brasil. Daí ele vende o povo e não tem problema nenhum se a cidade subir do mapa, como eles fazem, fica sem sinal e desaparece completamente, né? Na verdade, o filme é como se estivesse tratando de um grande videogame realmente, né? As pessoas vão lá para conseguir pontos. E tem uma coisa também, nessa coisa do sumir no mapa é muito interessante ali, porque eles estão fora do mapa no momento e é como se a invisibilidade deles fosse fazer eles ali bom, a gente pode traçar um paralelo com o Brasil, que estava lá potente, né, até alguns anos atrás, e agora está voltando a ser invisível novamente, está voltando a ser subserviente, mas, ao mesmo tempo, o fato deles estarem ali invisíveis também é a força motora que vai fazer eles reagirem contra esse poder que veio invadi-lo. Não sei o que você acha disso. Mas antes, segura aí. Deixa eu só dar aqui as boas-vindas para a nova membra, Solange Bastos. Então, seja bem-vinda, Solange. Dá uma lida aqui no pessoal do chat. Bom dia para a Virgínia Rodrigues, que está sempre aqui com a gente. A Greta disse que não gostou do filme, mas, de uma certa forma, foi feliz porque dá uma saída para o momento em que vivemos. O Rogério Anitaliban está aqui, Anitablian também, que tem um canal, então é legal ele estar aqui com a gente. O Roberto, J. Roberto de Angra, Daphne, é uma pena não poder interagir sobre o filme. Aqui na Nova Cancún está passando o Rei Leão ainda. Quando eu ver, já saberei a história toda. Não, a gente não vai dar nenhum spoiler. A Aline também está dizendo que onde ela mora não passa. Então, assim, dá bom dia também para a Neiva e para a Ângela. A gente tem que... É impressionante assim, a quantidade de pessoas que estão reclamando. Foi até uma coisa que eu conversei com a Andréia hoje de manhã, que o cinema não chega em todos os lugares do Brasil, né? Hoje Mauro Lopes falou também para o Léo Atushi que não está passando lá onde ele mora. Então, assim, o que passa é Rei Leão, esses filmes comerciais grandes, né? Isso é um problema sério pelo seguinte: não adianta você fazer o filme se você não distribui o filme. No Brasil, você tem a Rio Filmes, que faz distribuição de filmes, você tem mais poucas distribuidoras no Brasil, mas, na maioria das vezes, as distribuidoras que distribuem filmes brasileiros são distribuidoras internacionais. E, obviamente, não é prioridade, né? E aí você tem um problema sério da produção do filme do Brasil, que é o seguinte: o filme estrangeiro chega aqui, sobretudo o filme de Hollywood, ele já chega pago, né? Ele já vem de lá de fora, e ele chega aqui no Brasil, ele pode cobrar um preço qualquer, porque ele já se pagou lá fora. O filme brasileiro ele tem que se pagar primordialmente aqui, para poder ir para fora. E aí, quando ele não é distribuído, ele não chega aos lugares onde os outros chegam, ele não consegue se pagar. Esse é um problema antigo, que sempre se pensou, mas nunca se resolveu isso, porque você tem um lobby forte dos americanos aqui com a Motion Pictures, que não deixa que essa coisa se desenvolva muito bem. Você tinha feito uma pergunta antes, que agora eu esqueci. Era sobre... Deixa eu ver, algum comentário aqui. Mas eu queria também, Pedro, que você falasse um pouco... na verdade, eu ia ler ainda alguns comentários. A Greta diz: burguesia nacional aliada à internacional. Foi isso que eu interpretei. A Polícia Federal aliada aos fascistas. Exatamente. Inclusive, tem uma outra passagem do filme também, que um dos brasileiros que serve ali, né, para intermediar
Os Invasores é um cara que trabalha no sistema... É verdade, Ele é, não sei, procurador, alguma coisa Ele assim. trabalha com desembargadores. Isso é uma questão interessante, né, do Sudeste, que é bem irônico o negócio aí do Sudeste com o Nordeste, né? Porque as pessoas que agenciam tudo para o grande videogame, né, o grande Bang Bang, são pessoas do Sudeste. Aí tem uma hora que tem um cantador, né, que é uma figura bem tradicional do Nordeste, está lá fazendo um improviso com relação a um dos personagens. Fala assim, não sou de São Paulo, não, sou do Rio. E aí ele falou, não, e quer dar um dinheiro para ele. Ele falou, não, eu não quero seu dinheiro, não, eu quero só te zoar, né, responde o cantador. Então, você tem essa questão realmente do Sudeste como se achasse melhor, né, que o resto do Brasil. E, na verdade, e tem uma outra coisa muito interessante, que é direto nessa burguesia sudestina, né, que você fala em nordestino, fala em sudestina, que é a questão da branquitude. No momento que esses dois personagens brasileiros estão numa mesa discutindo com os americanos, eles falam assim, mas nós somos igual a você. Aí os americanos falam assim, mas você é branco? Então, ele é branco? Quer dizer, na verdade, uma coisa que o Caetano já levantou há muito tempo naquela música Haiti, né? São os quase brancos matando os quase pretos matando os quase brancos no Brasil. Você quer saber realmente se você é branco no Brasil, sai do Brasil, vai fora, vai ver e pergunta por que está de você. Então, tem toda essa... É que eu digo, né? Tem muitas questões que tem muitas citações, né? Muitas citações, muitas questões, quer dizer, muita possibilidade de análise que o filme permite, né? É uma coisa também, uma brincadeira muito com a tradição e com a modernidade, né? Tem um drone, que é uma espécie de um disco voador, mas um disco voador muito... Vintage. Ele é um disco voador daquela coisa do Perdido nos Espaços. Exatamente, né? Quer dizer, o Perdido no Espaço, que disco redondinho, assim, ou aquele da invasão de Marte na Terra, quer dizer, é uma coisa muito bizarra, e que fica andando para lá, e aí dá mais a ideia de videogame ainda, né? Porque as pessoas controlam os movimentos por esse dronezinho. Então, tem várias possibilidades, né, de analisar o filme. Agora, é uma crítica mordaz ao Brasil de hoje. Tem uma cena em que eles enumeram, né, tem uma série de caixões enfileirados, e aí uma voz em off vai narrando o nome de pessoas que foram assassinadas no Brasil. Então, fala da Marielle, fala da Marisa Letícia, fala do João Pedro de Oliveira, né, aquele do Cabra Marcado para Morrer, João Pedro Teixeira, desculpa, do Cabra Marcado para Morrer. Então, faz assim uma espécie de resgate de figuras, né, de assassinatos de pessoas que ficaram famosas no Brasil e que não foram resolvidos nunca, porque são questões que voltam, né? Então, você veja só, como foi aqui do Nacional Popular, é um tema que volta agora, só que tem a diferença. Antigamente, você tinha uma classe dominante que tinha uma nacionalista, vamos dizer assim, né? Na época do desenvolvimento do JK, João Goulart, etc. Hoje em dia, eles são entreguistas puro e simplesmente, são entreguistas, tá certo? Agora, uma outra coisa que eu acho interessante no filme é que o filme propõe uma saída. Eu não posso dizer qual é, porque senão vocês vão saber o final do filme. Por exemplo, tem uma pegada diferente de um filme que eu não gostei, que é aquele Democracia em Vertigem, que não propõe nada, né? Ele propõe que a saída do aeroporto, vão todos embora, que não tem solução. E aqui, no caso, ele está propondo uma saída... que não podemos contar também. Mas que vamos dizer assim, a saída popular, né? O povo... Bom, o povo resolve, né? Mas, enfim... eu queria que você falasse um pouco, não sei se você já falou um pouquinho, mas que você falasse um pouco da estética do filme, né? Dos atores, da fotografia, né? Acho que está faltando essa parte para a gente encerrar. Tem um resgate bacana ali de uma certa narrativa brasileira com a fotografia brasileira, né? Se a gente pega, por exemplo, os filmes rodados pela Globo Filmes, filmes rodados pela Globo, você tem uma estética muito americana, você não consegue definir. E o filme brasileiro tem uma coisa muito particular, que é a luz do Brasil. A luz do Brasil não é igual a qualquer lugar do mundo, né? Quando você olha um filme brasileiro, você fala, pô, esse filme é brasileiro, você tem uma luminosidade diferente ali. E o Bacurau recupera um pouco isso. Não naquela proposta mais radical do cinema novo, né, da fotografia estourada, né, como tem lá em Vidas Secas, por exemplo, ou tem em Limite, mas recupera um pouco isso, uma certa narrativa de luz, né, muito brasileira, usando atores também dentro de uma certa tradição que o Glauber usou, por exemplo, lá em Barra Vento, de atores pouco conhecidos, ou não atores, né, pessoas que estão improvisando ali, que não são muito famosos, ou pessoas que são do povo. Né? E a Sônia Braga que dá uma espécie de
de legitimidade, legitimidade não é a palavra, né? Mas que dá um peso ao filme ali. O filme é interessante também porque ele não tem um protagonista, né? O protagonista é o grupo, é todo mundo que está ali. Não tem, a cidade, né? É a cidade. Você vai dizer, quem é o herói? O herói é o Lunga, o anti-herói, como se chama em Bang Bang, ou é o Pacote, entendeu? Ou quem é o herói ali, né? Na verdade não tem o herói. Agora, e faz a brincadeira também, eu achei bem interessante, né? Com a ideia do alemão nazista, que o cinema americano vendeu muito isso para a gente, né? O alemão como malvado, etc. E tem uma cena que ele está discutindo com o americano, e o alemão pergunta para ele assim, o americano chama ele de nazista e fala assim, quantos anos você tem, fulano? Ele falou, eu tenho 37. Pois é, eu só de Estados Unidos eu tenho mais tempo que você de vida. Então eu sou mais americano que você. Na verdade, é meio que falando assim, vocês não podem falar dos alemães, vocês não podem, porque vocês fazem isso, vocês são piores, né? Vocês vão pelo mundo inteiro aí fazendo guerras que não tem função nenhuma, só para vocês ganharem dinheiro. Então, é como se o alemão estivesse falando isso para ele aqui. Brilhante, hein? E está ali. E aí você tem toda essa discussão, né, em cima do prefeito, são dos políticos que vendem, que não estão preocupados com o povo, e essa é a grande questão, né? A classe média alta brasileira, e o que eu chamo aqui de classe dominante, eu me recuso a chamar de burguesia, vou dizer mais uma vez, porque eles são testa de ferro do capital estrangeiro, eles não têm nenhum, porque a burguesia, de uma certa forma, ela tem uma certa ligação com a nação, não porque eles sejam nacionalistas, mas é porque isso é um mercado básico, né? O mercado primordial para ganhar dinheiro é o Estado Nacional. E aqui no Brasil não tem isso. Tanto não tem que, desde o Collor, né, quando o Collor abriu a economia brasileira, vários empresários brasileiros fecharam suas fábricas e abriram entrepostos de produtos japoneses, chineses, etc. Então, não há compromisso. Não há compromisso com isso. E a gente tem que informar, e aí é que está, a saída do Brasil é realmente o Estado agir como capitalista, vamos dizer assim, né, como investindo no desenvolvimento industrial. Pedro, a gente tem aqui um superchat da Alita Lula que diz 2 frases importantes. Por que vocês estão fazendo isso e ainda não acabou? Mas o roteiro com problemas, vários pontos soltos sem fechamento. Eu não concordo com a Alita. Eu acho que teve um fechamento genial. Eu acho que o grande tchan do filme é justamente o final. Mas, enfim, se você quiser comentar... Alita, na verdade, é o seguinte, eu acho o seguinte, né? Ele levanta alguns temas ali e não explora até o fim, porque eu acho que nós, enquanto sociedade, não exploramos, não definimos eles até o fim. Tem a questão das drogas, né? A questão das drogas, né? Da produção de drogas em Pernambuco, por exemplo, tem o velhinho lá que aparece nu, que dá as coisas para as pessoas. Tem a questão do político corrupto, tem a questão da água, quer dizer, tem várias questões. O tempo todo ele vai citando o Brasil e, assim, particularmente o Nordeste. São coisas que a gente não resolveu a feira. ainda. A feira, tem tudo ali, né? Então, são coisas que não resolvem, não se fecham, porque nós, enquanto sociedade, enquanto povo, não fechamos isso. Nós não fechamos isso. Agora, eu acho que a saída da proposta é bem interessante, né? É a saída do não acordo, né? Não tem acordo. Então, vamos lá. Dá um bom dia, querido, aqui para Nina Tenório. Você conhece Nina Tenório? Não sei quem é, não. Bom... Produtora do meu filme. Então, eu queria agora que você desse, a gente já está terminando aqui, a gente se propôs agora aqui na 247 sempre fazer uma live curtinha, assim, para, enfim, coisas urgentes, então falar de Bacurau, para mim, né, eu estava conversando com o Léo, me pareceu urgente, porque realmente parece que numa obra de arte, hoje em dia a gente vê a arte tão atacada, a gente viu aí a Bienal do Livro no Rio, que foi atacada pelo prefeito fascista. Pelo Bispo Picareta? E pelo Bispo Picareta, exatamente. A Eliette está lembrando outro ponto aqui, que foi explorar também, a exploração sexual. Né? A prostituição exatamente. Das meninas. Muito por alto, né? Muito por alto, mas a questão, são temas que nós não definimos isso. Agora, eu acho que o filme, como qualquer arte, tem que propor uma saída, né? Eu acho isso aqui. Eu, inclusive, estou fechando agora, hoje, finalizando um documentário chamado Resistir. Então, é curtinho, são 20 minutos, sobre o 31 de dezembro lá com Lula, e a proposta é realmente um filme de ação, vamos dizer assim, né? E eu pensei muito na montagem dele, depois que eu vi aquele Democracia em Vertigem, porque eu acho que a gente tem que propor.
tem que propor. Chega de análise, né? A gente analisa, mas na hora de propor, ninguém propõe, né? Então, você tem aí os raps, você tem os funks com uma análise maravilhosa sobre o povo, não sei o quê, mas e vamos fazer o quê? Então, a ideia é essa, é trabalhar a questão da resistência, realmente. Nós temos que começar a pautar a política nacional e não ficar reagindo ao que é falado. Pedro, a Maria Sá Xavier mandou um comentário aqui. Todo prefeito brasileiro tem algo daquele prefeito. E o Lunga, olha que interessante, é um menino perdido que vem se somar para salvar Bacurau. Vamos precisar de todo mundo. Exatamente. Eu achei incrível esse comentário dela, porque é exatamente isso. O Lunga estava foragido da cidade, né? Mas ele volta justamente para ajudar a salvar aquela população. Contribuir, né? Então, exatamente. É a mensagem do filme dizendo o seguinte: gente, vocês que estão armados aí nas comunidades, vocês podem dar uma solução. Se vocês pensarem na situação política do Brasil, vocês podem fazer parte da solução, não do problema. Exatamente, eu acho incrível, e essas soluções que estão surgindo, né? Inclusive a TV 247 é uma solução que surgiu por exemplo, a gente quando pede para vocês compartilharem a live, darem like e tornar-se membro, isso aí é uma TV que está sendo financiada pela pessoa que está assistindo, a gente, né, não tem outro, né? Então, é a esquerda brasileira, é as pessoas democráticas, não só a esquerda, mas as pessoas democráticas que financiam a TV 247. Então, eu acho que a gente tem surgido algumas coisas contra esse ataque que a gente está sofrendo aí. Eu queria ler aqui cadê? Eu perdi aqui, meu Deus. Bom, eu perdi aqui, era um comentário interessante de uma pessoa que está assistindo a gente. Flávia Mello, não era esse, mas achei o da Flávia Mello aqui. É isso mesmo, Pedro, resistência e ação. Enfim, onde posso assistir esse documentário Resistir? O documentário Resistir vai ser lançado ainda, né, Pedro? Estou acabando de montá-lo hoje eu vou montar o áudio junto com as imagens e, claro, sincronizar tudo. E ele será lançado em breve, vamos ver como é que eu vou abrir essa provavelmente no Rio, né? Possivelmente no Rio, primeiro, e depois jogar na internet, vamos ver como é que vai fazer isso aí. Eu ainda não pensei nisso, porque foi feito muito na base do Glauber Rocha, né? O Sarraceni discutia com ele, dizendo que a ideia dele, que a ideia de uma ideia era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Uma ideia que me surgiu, daí que eu até brinquei com a Nina Tenório, como produtora do meu filme, do meu documentário, de gravar, de seguir a caravana que saiu do Rio para a Vigília Lula Livre, em 31 de dezembro, e gravar as pessoas lá, o que elas estão fazendo lá, o que elas queriam lá. Né? Então, eu acho que é interessante isso, nós temos realmente, e o filme está propondo isso, né? Não adianta você propor acordos com quem não quer acordo contigo, ou com quem vai te trair mais cedo ou mais tarde. A solução está nas nossas mãos, né? A solução é a unidade, sim, mas a unidade daqueles que querem mudar. É para evitar o que a gente tem no Brasil sempre, né? Que o Brasil sempre tem um golpe para manter o que está, né? Para deixar tudo como está e manter tudo como era. Então, nós temos que mudar isso. E o filme tem essa proposta, o filme, quer dizer, tem essa leitura também, né? O filme tem várias leituras, várias análises possíveis a partir dele, mas tem essa leitura também. Eles estão propondo alguma coisa, não está só dizendo, vamos todos para o aeroporto, vamos mudar de país, se assim não presta. Não é assim, né? Não é essa saída da classe média desesperada, cirandeira, não, esquerda cirandeira. O negócio realmente marcar a posição, é dizer, daqui não passa. É aquela célebre frase, né, da passionária na Revolução Espanhola, na Guerra Civil Espanhola, que não passarão, daqui não vai passar. Né? Não é possível, a gente tem que estabelecer um limite, daqui não vai. Né? E isso está começando a ser estabelecido. Olha, na Bienal do Livro, no Rio, quando a população faz uma passe com os livros que foram dados de graça nas mãos, saem dizendo não à censura, é uma resistência. Agora, essa resistência não adianta nada ficar só na palavra, né? Tem que ir para ação. Pedro, a Laurita diz aqui, arte, a linguagem, complexidade, olhar novo. A Dilvana Maria diz, parabéns, arte da resistência, luta, meu povo. A Laurita diz também, e tem arte maravilhosa de gente de direita, como Nelson Rodrigues. Tem mesmo. A Maria Sá Xavier está dizendo, isso é Jean Rouch. Engraçado, porque quando eu conheci Pedro, a gente se encontrou muito em filme de Jean Rouch, agora me deu um flashback
aqui, né? Jean Rouch, que é documentarista francês, que trabalhava justamente fazendo documentários. Não era nada revolucionário, né? Na verdade, ali era mais uma questão... Cinema verdade, né? Cinema verdade. Quebrando a mão. 10 minutos no rolo, vou fazer isso aí. Na época não tinha nada digital, gente. Maria Sá Xavier, Bacurau é uma metáfora do Brasil, hoje sempre precisa mudar, tem potencial de mudança. O filme Bacurau é um intercessor deleuziano, muito bom, Maria. Então, gente, a gente vai acabando aqui. Pedro, você quer dar uma palavra final? Ou você acha que você já falou, esgotou o seu discurso sobre o Bacurau? Eu podia falar mais umas 5 horas aqui, mas porque tem várias possibilidades, realmente, como eu falei, de abordagem do filme, né? O filme, por exemplo, usa uns efeitos, faz a brincadeira com o vídeo, né? Usando os wipes, né? Que é aquela passagem que a imagem vai entrando assim, vai empurrando a outra, que é uma coisa que a gente usava muito, quando eu fiz muito casamento e batizado na minha vida, e às vezes a gente tinha que usar isso porque o cliente queria, né? É uma grande escola, né? Você está ali ao vivo, fazendo tudo ao vivo, e editava tudo na câmera para ganhar tempo. Então, o filme tem várias possibilidades de análise. Agora, é um filme brasileiro, né? No sentido de que tem uma linguagem brasileira, uma abordagem brasileira, um tema brasileiro, tem uma cor brasileira, uma narrativa brasileira, é um filme brasileiro que brinca muito com a questão da tradição, né? Você tem lá o enterro, né? Aquele clássico enterro que a gente vê que em alguns lugares do Brasil chama-se Vão Beber o Morto, né? Aquela festa em torno do morto, eles falam bem do morto, falam mal do morto, etc. Tem a questão do cantador lá, do improvisando, mas do repentista, né? Mas tem o disco voador, tem a internet que controla tudo, né? Que você pode desligar, celular, todo mundo com o celular na mão. Esse Nordeste moderno também, com moto, né? Que é interessante isso, né? Não adianta você chegar no sertão e achar que você vai achar ali um atraso, né? O sertão é up-to-date também, o sertão também está plugado, o sertão também está antenado por aí. Muito bom, gente, muito obrigada, a gente vai terminando por aqui. Obrigada, Giovana, está dizendo que a entrevista foi excelente. Bom, então é isso mesmo, dá um bom dia para a Maria Ângela Abduch, que está também sempre aqui com a gente, e é isso, obrigada, Pedro. E vão lá assistir o filme, porque vocês vão ver o Brasil na tela. Tchau, gente, valeu!